Oi, tudo bem? É um prazer estarmos juntos para estudarmos a palavra de Deus. Hoje eu quero trazer um assunto muito importante, né? E de extrema necessidade para todos nós, se tratando de cristão, né? De forma individual. O objetivo do meu canal não é pregar religião, é simplesmente Bíblia. Nós iremos discutir somente a palavra de Deus, explicar somente a Bíblia, certo? Então vamos para Mateus capítulo 7, o verso 1 até o verso 4. Diz assim: Não julgueis para que não sejais julgados, pois com o critério com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Por que vês o argueiro do olho do teu irmão? Ou vou mudar aqui, vou trocar a palavra aqui. Por que vês o erro do teu irmão, porém não reparas o erro próprio? Ou como dirás a teu irmão: deixa-me tirar o erro da minha vida, quando tens um erro no teu coração, na tua mente, né? Hipócrita, tira primeiro o erro, o defeito, o pecado da tua vida e verás claramente para depois tirar o pecado e o defeito do próximo. Entenderam então aqui a colocação? No grande sermão do monte, Jesus então pede para você e para mim, para os discípulos, não julgar ninguém. Não julgueis, para que não sejais julgados. E ponto final. O que é o julgar? O julgar ele anda muito junto com o condenar, né? O julgar é eu de repente olhar alguém que está ali com uma outra pessoa em um ambiente que não é propício, tipo, vou colocar aqui um bar, né? Você viu alguém ali da tua igreja sentado no bar conversando com outra pessoa e tinha uma cerveja ali na mesa, pronto. Você então olha para aquilo ali e aí você julga. Olha, o camarada está bebendo, né? Cara, esse camarada não presta mesmo e tal, não sei o que, e etc. E aí você vai julgando cada vez mais e também você já vai condenando, né? Ele não presta, não vale nada, entendeu? Não sei o que essa peste quer na igreja e assim por diante. Então, por que o ato de julgar? O ato de julgar e o ato de condenar são duas coisas negativas, certo? E como a nossa mente é negativa, é algo assim bastante falado pelo Alan Souto, psicólogo, né, que vocês conhecem. Então, assim, como a nossa mente é negativa, a tendência nossa é sempre para o negativo. E o ato de julgar, o ato de condenar é algo negativo. O positivo é não julgar, o positivo é não condenar. Para fazermos o positivo é necessário muito esforço psíquico, foco e oração, correto? Você precisa decidir para tudo na vida, entende? Algumas pessoas não gostam de beber água, vou colocar esse exemplo aqui. Hoje muitas pessoas estão sofrendo dos rins, né? Crise urinária e assim por diante. Elas não gostam de água. Se elas não fizerem um tratamento psicológico para elas começarem a gostar de água, tomar água, vão viver tomando medicamento com crise, com infecção e cálculo renal, pedra nos rins e etc, 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 até fazer cirurgia, então até morrer. Porque tudo é uma questão de decisão e foco. Então, eu não quero mais julgar ninguém, eu não quero mais condenar ninguém. Então, você tem que dispensar energia, foco para esse objeto.
Por que que muitas pessoas dentro da igreja elas não evoluem? Elas ficam estagnadas ou ficam ali naquela corda bamba, né? Uma hora tá melhor, outra hora tá ruim e tal, etc. Vários defeitos ainda que antes de aceitar Jesus eram presentes na vida e continuam e não há progresso. Por que que não há progresso? Porque você não canaliza energia psíquica para deixar o teu defeito. E ainda tem outra coisa. Às vezes você não percebe que você tem esse defeito, né? Que é o pior, né? Então é necessário fazer outras técnicas junto com a ação do Espírito Santo para você entender que você tem esse defeito, que você tem esse erro e assim por diante. Então é muito comum entre os cristãos que frequentam a igreja e etc. um ar de superioridade em relação aos outros. Então o camarada ele tá na bagaceira, ele tá indo pra festa, ele tá bebendo, ele tá fumando, ele tá fazendo tudo, pintando o set assim com um colorido terrível. Aí de repente ele encontra Jesus, aceita Jesus, aí ele começa a entrar na igreja, pronto, começou a entrar na igreja, começou a ler a Bíblia, começa a vir um ar de superioridade que ele está melhor, que ele está mais santo, que ele está mais perto de Deus. Aí então ele começa a olhar para os colegas dele, condenar, julgar, vocês estão perdidos, vocês precisam encontrar salvação e etc. E condena todo mundo, condena quem bebe, condena quem vai condenando, vai julgando todo mundo. Gente, e o princípio aqui, não julgar, não condenar. As pessoas aí fora que não estão dentro de igrejas, denominações religiosas e etc., elas percebem isso. Inclusive, elas detestam este comportamento dos cristãos, porque há um ar de superioridade. Eu estou melhor, eu estou perto de Deus e você está longe de Deus, então eu estou perto do céu, eu mereço o céu e você está perdido aí, ó. Toma cuidado aí. Não existe este comportamento com Cristo. Você pode estudar os 4 evangelhos que não existe esse comportamento em Cristo. Se não existe este comportamento em Cristo, então, se você diz que ele é o teu exemplo, se você diz que ele é teu mestre, você precisa analisar isso aí. Você tem que parar para refletir sobre isto. Horas, horas. Que nível de julgamento? Tem esposo que só vive julgando, condenando a esposa. Tem esposa que só vive condenando, julgando. Tem pais que só vivem condenando, criticando negativamente, julgando os filhos. Quais são os resultados e as consequências? Esses filhos vão cada vez mais se afastar de vocês. Então, com a mesma medida que nós julgamos, nós seremos julgados. Você não pode esquecer disso. Nunca o ser humano terá a capacidade de julgar, porque sempre seremos pecadores. Sempre seremos pecadores. Não tem como mudar isso. Só existe um que tem a autoridade, capacidade de julgar, de condenar. Esse é Deus. Por quê? Porque não tem erro. Não tem erro. E eu quero fazer um apelo aqui muito grande a você que frequenta a igreja, a você que diz que serve a Deus, a você que lê a Bíblia, etc, etc, e pega essa Bíblia aqui para julgar e condenar todo mundo está perdido, só você está salvo. Pare com isso. Você está repetindo a história dos judeus. O templo é nosso, o sábado é meu, a lei é minha, todo mundo está perdido. O samaritano não presta. Não falo nem com o samaritano, porque samaritano não presta. Olha só que absurdo, que loucura. Uma pessoa dessa ainda não entendeu o amor de Jesus e o evangelho de Jesus. Uma pessoa dessa está lendo a vida de Jesus e ainda não entendeu que Jesus é de todos, veio para todos. Jesus prioriza o ser humano, independente do defeito. Isso está muito claro na vida de Jesus. E eu falo isso para vocês, queridos, com muita vergonha,
porque eu julgava muito, como eu condenava muito, entendeu? Mas de uns anos para cá eu venho reformulando minha mente, criado técnicas para julgar e condenar. E graças a Deus hoje meu nível de julgamento, de condenação está baixíssimo, quase zero. Hoje eu olho o ser humano acima do defeito que ele está praticando. E você não pode esquecer que você é pecador, entende? Mas eu não faço isso, eu não faço aquilo, hoje eu não bebo, eu não fumo, e não faço isso, e não prostituo meu corpo, né? Não faço sexo por dinheiro, e etc, etc. Então eu sou melhor. Nada, rapaz. Para com isso. Abaixa tua bola. Porque tu tá dentro da igreja, mas de repente tu tá paquerando a mulher do teu irmão da igreja, tu tá mentindo, tu é falso, tu é orgulhoso, entende? Tu tá puxando o tapete do teu irmão para te pegar o cargo dele. Isso tudo é pontos negativos, isso tudo é erro e que te faz igual ao outro. O alcoólatra para o mentiroso não tem diferença nenhuma. Nós somos iguais. Coloca isso na tua mente, você é igual. Ninguém é melhor do que ninguém, porque todo mundo tem defeito. A diferença está no defeito. Eu não bebo, mas eu tenho isso. Eu não tenho isso, mas eu tenho aquilo. E assim por diante. Então, por isso que nós somos iguais diante de Deus, porque todo mundo é pecador, todo mundo peca. Agora tem os pecados mais externos, né, que causam mais escândalo, como bebida alcoólica, como isso, como aquilo outro, mas tem muita porcaria, imundície dentro da igreja. Por quê? Porque tem seres humanos lá dentro. E às vezes queremos colocar uma capa de santidade, que todo mundo é certinho e etc. Hipocrisia. Total hipocrisia. Então eu preciso começar a mudar a minha mentalidade em relação ao outro. Parar com esse ar de superioridade. Só porque eu estou agora com a Bíblia, frequentando e fazendo uma oraçãozinha, às vezes medíocre. Agora esquecemos de uma coisa, que todo aquele que começa a estudar a Bíblia, ele se torna às vezes pior do que aquele que não conhece nada, que está fazendo as coisas por falta de conhecimento. Entende? Então nós que conhecemos a Bíblia, nos tornamos piores porque a gente conhece o certo e continua fazendo errado. Eles não conhecem o certo, eles só conhecem o errado. Então nós somos piores. Não praticamos nem 10% do que a gente conhece da Bíblia e aí quer condenar todo mundo. A gente tem que parar com isso. Se precisa fazer uma autorreflexão, para de julgar teu filho, para de condenar teu filho, ama. Você precisa amar. O amor atrai, o amor corrige. Fico pensando, analisando os judeus, os fariseus, achavam superiores porque estavam obedecendo a lei e condenavam todo mundo. Ninguém era digno de nada, somente eles. É só você que é digno do céu, ninguém mais. A Bíblia não foi feita para julgar e condenar ninguém. O texto é claro: não julgueis para que não sejam julgados. Se você julga, você vai passar no tribunal de Deus e será julgado da mesma medida. Todo mundo será julgado. Então a gente precisa ter humildade e amor para com o próximo. Sabe, eu fico muito chateado com esse comportamento e a gente precisa trabalhar, porque eu já fui assim. Já pedi muito perdão a Deus. Não existe diferença para você que está dentro da igreja para o homossexual.
para a mulher profissional do corpo. Não existe diferença. Às vezes você está dentro da igreja com a Bíblia, mas está adulterando. Tua esposa não sabe, ninguém sabe. Mas aí que você está na igreja, a cegueira é tão grande espiritual, mas você está na igreja. E aí está com a Bíblia, só por isso, então condena todo mundo. O adultério não é pecado na tua vida, só na vida dos outros. Para com isso. Isso é muito feio diante de Deus. Somos iguais. Todos nós somos iguais. Eu sonho um dia com a igreja que abra as portas para os pecadores. É até irônico isso, né? É até irônico. Mas eu sonho com a igreja. Eu sonho com uma igreja, com os cristãos, que parem de julgar os outros pelos olhares, entendeu? Uma pessoa que aparece na igreja fora do padrão criado, essa pessoa é condenada pelos olhares. E muitas pessoas nunca mais voltaram, porque os olhares foram do pé à cabeça. Tipo assim, vixe Maria, que diacho é isso aí? Isso não pertence a nós. Muitas pessoas estão machucadas porque foram condenadas e criticadas com olhares, com palavras. A Bíblia não foi feita para chicotear e bater em ninguém. A Bíblia foi criada para modificar a minha mente e a sua mente, a fim de nós amarmos o próximo. Esta é a prioridade máxima de Deus para conosco, amarmos o próximo. Então a gente precisa fazer uma meditação sobre o nosso comportamento de julgar e condenar. Nós temos que parar com isto. Nós temos que parar com esse ar de superior. Ninguém é superior, somos iguais, repito, somos iguais, só muda os defeitos. Então nós temos que parar de condenar os outros, de julgar os outros. Nós precisamos decidir amar o ser humano acima dos defeitos, assim como Jesus fazia. Eu fico às vezes pensando e analisando alguns pais que quando o filho comete um erro, e principalmente se esse erro for manchar o nome da família, se for causar escândalo na igreja, aí esse pai, né? Esse pai que já fez de todas as porcarias que tem, entendeu? De pecado quando era adolescente, quando era jovem, fez o que fez, aí agora não. Agora, só porque tem a Bíblia, só porque está na igreja, pronto, é superior. Aí a filha cometeu um defeito, o filho cometeu um defeito. A partir de hoje tu não é mais minha filha, a partir de hoje tu não é mais meu filho. Aí eu não te quero mais ver aqui. Aí expulsa de casa. Que comportamento satânico. Satanás bate palma para você e diz assim: olha, era isso que eu queria. Agora ela está mais perto de mim, agora o teu filho está mais perto de mim, agora eu vou destruir ele mais ainda. Eu não sei aonde que você leu na sua Bíblia, eu não sei aonde que você leu na sua Bíblia que você é o superior a tão ponto de dizer para o teu filho, tua filha, olha, a partir de hoje não é mais minha filha não. Eu não sei aonde você leu isso aí. Eu não sei aonde você entendeu, ouviu esse comportamento em Jesus. Porque Jesus não fez isso com Zaqueu. Jesus não fez isso diante da prostituta que jogaram ela aos pés de Cristo. Ele não fez isso. Eu não sei onde você viu isso. O ladrão na cruz, que nunca seguiu a Jesus, mas pelo seu coração, Deus o viu, fez a leitura do coração dele, da mente dele, e disse assim: esse camarada totalmente arrependido, então ele é digno de futuramente estar no paraíso com Deus. Olha só que coisa impressionante. É por isso é interessante, queridos, que a cada dia eu percebo isso.
principalmente na área da psicologia. A gente às vezes condena, julga as pessoas por certos comportamentos, mas você não conhece as patologias que existem e Deus conhece. É por isso que ele diz: você não tem capacidade de julgar e condenar, você não sabe de nada da vida do outro. Eu sei tudo, desde a fecundação, a gestação, os traumas. Nós não sabemos da história do outro, e mesmo que tivéssemos conhecimento, nós não podemos julgar e condenar ninguém. Nós temos que fechar mais a nossa boca e olhar para nós. Um dos exercícios que eu comecei a fazer foi quando eu olhava o defeito do outro, aí eu comecei a dizer assim: Senhor, não posso mais fazer isso. Isso é horrível. E aí eu comecei a pegar os meus defeitos e fazer uma listinha. Quando eu olhava para o defeito do outro, opa, para, Alan. Eu puxava a minha listinha. Foca no teu defeito. Eu parava. Eu fiz isso por mais de 3 anos. E hoje eu não quero saber do defeito de ninguém. Eu quero saber dos meus, quero trabalhar os meus. Eu quero amar o próximo. Eu quero amar o ser humano de tal forma a fim de que ele se aproxime de mim. E aí eu irei ensinar e ajudá-lo a vencer os seus vícios, os seus defeitos. Não existe maior evangelho e maior pregação do evangelho do que o amor. E este amor está revelado a cada segundo da vida de Cristo nos 4 evangelhos. Mas infelizmente, mais de 70% dos cristãos ainda não entenderam o real significado do amor na vida de Cristo. Então eu faço um apelo para você começar a estudar sobre isso e fazer uma meditação, uma análise para ver que nível que você está de julgar o outro ou de condenar o outro. Não é fácil, porque, como eu falei, a nossa mente ela é negativa. É muito fácil julgar e condenar. O difícil é não fazer isso. Mas nós temos que parar. Quando vier na nossa mente a gente olhar assim: isso não presta, isso não vale nada, não sei o que, não sei o que. Para. Lembra de você. Foca em você. Para de ficar olhando a vida do outro, os defeitos do outro. Outra coisa importante, nós temos que parar com essa ansiedade de querer corrigir o outro. Isso atrapalha muito as relações. Nós perdemos os seres humanos por conta disso. A Bíblia e Deus nos chama para nós nos aproximarmos dele do jeito que estamos. A parábola do filho pródigo, está aí o exemplo. Mas nós temos uma ansiedade de corrigir o outro, não é? Nós temos uma ansiedade de querer. Pare com isso. A nossa ansiedade deve ser para amar. 1 João, leu a carta de 1 João? Você vai perceber então ali a essência e o objetivo central do cristianismo, que é amar. A ordem foi dada, que vocês amem uns aos outros. 1 João capítulo 3. Quando você então começar a fazer esse exercício mental junto com o poder do Espírito Santo, nossa, é algo maravilhoso. Você fica mais leve, você fica menos estressado e você olha todos os seres humanos ao seu redor e lembra da cruz. Este é um candidato da cruz. Esta pessoa é mais uma candidata da cruz, então ela merece salvação assim como eu. E quando vier o ar de superioridade, abaixemos a nossa bola. Tenhamos humildade. Tenhamos humildade.
olha para os teus defeitos. Há uns meses atrás eu tive conhecendo um casal que estava com um problema com a filha. E aí aquela coisa toda, e aí o pai tá ali marrento, né? E tal, com aquele ar de superioridade. Eu passei mais de 2 horas com esse casal explicando que eles deveriam amar a filha, assim como Jesus ama o pecador. Mais de 2 horas. Não era necessário eu passar mais de 2 horas, porque todo mundo tem a Bíblia. Eles têm a Bíblia, eles seguem a Jesus. Mas infelizmente, a gente lê muito a Bíblia, mas não raciocina sobre ela. Não para pensar nos textos que nós estamos lendo. E quando nós não paramos para pensar, para meditar nos textos, eles não fixam em nossa mente, não causam modificação. É simplesmente uma leitura como qualquer um outro livro. E aí aquele pai querendo expulsar a filha, que não sei o que mais lá e tal, e etc, né? O santo desceu do céu, não tem um pecado. Aí depois a mãe falou que o camarada gosta de uma pornografia, que já traiu ela, que não sei o que mais lá e etc. Entende? Um pecador querendo condenar e julgar um outro pecador. É impressionante como a falta de se ver, de se enxergar é muito grande. Mas isso é porque a gente ainda não entendeu a Bíblia. A gente ainda não entendeu a vida de Cristo. Um homem dedicado a amar. Ama, depois corrige, depois orienta, depois diz que não é por aqui, e depois diz o que fazer. Mas em primeiro lugar, ele sempre amava e sempre ama e continua amando o pecador. Ele não ama os defeitos, né? Porque os defeitos prejudicam tanto a nossa pessoa, a pessoa individual, e quanto os outros. Então é preciso, é necessário a gente mudar esse comportamento. Nós faremos ganhar, nós iremos atrair as pessoas. Quer ver, pai, mãe, faça esse teste. Para de julgar e condenar o teu filho. Você vai ver a mudança no comportamento dos teus filhos. Para de condenar e julgar a tua esposa. Para de condenar e julgar a tua esposa. Que Deus nos abençoe e que você tome uma decisão de não julgar. Como a nossa mente é negativa, a gente tem que estar sempre ali exercitando, né, as técnicas, apertando na tecla, conversando consigo mesmo. Somos iguais. Eu sou igual a todo mundo. Eu sou igual àquele criminoso que está lá no presídio. Sou igual. Se ele tirou a vida de alguém e eu cometo algum outro pecado, somos iguais. Só muda o pecado. Entende isso e coloca isso na tua cabeça. Só muda o pecado. E com o conhecimento que eu tenho, meus queridos, a minha bola murchou muito. Porque a gente esquece que quanto aquele que mais tem, mais será cobrado. Então, está na hora de nós nos unirmos. Eu sonho com a igreja que entre si, entre a membresia, entre os irmãos, seja eliminado o comportamento de julgar e condenar. Porque esta é a vontade de Deus. Como é que eu quero ver o defeito do outro, como diz o texto, o argueiro do outro, se eu tenho um no meu olho? Como é que eu quero ter ansiedade, condenar todo mundo e tal, e não sei o quê, se eu também tenho outros defeitos horríveis também? Então a gente precisa parar para raciocinar. Nós precisamos parar de julgar e condenar e decidir amar. Eu
quero encerrar por aqui, fazendo este apelo, esse pedido para você, depois do vídeo, fazer essa análise, analisar direitinho essa situação. Peça a ajuda de Deus para Deus te revelar como você é. Pare e comece a ouvir você, a forma que você fala, o que tanto você fala. Para ver você dentro da igreja, ver você dentro da tua casa, em qualquer lugar, para você começar a perceber quem você é. Que Deus te abençoe grandemente, que o Espírito de Deus possa atuar na minha mente, na tua mente, a fim de causar modificação, mudança para o bem, para a união de todos, para o bem-estar de todos e que a paz reine entre nós. Vamos orar. Maravilhoso Deus eterno, nós te agradecemos pelo ensinamento. Ajuda, Senhor, a não sermos um judeu, um farisaico. Ajuda a amar uns aos outros, em nome de Jesus. Amém. Um forte abraço, tudo de bom.